Tipologia, brevíssima introdução aos artefactos de pedra lascada. Vamos hoje falar de conceitos de análise tecnológica, sobretudo de tecnologia, portanto. Também de análise tipológica. E terminaremos com uma referência a estereótipos ou módulos técnicos tecnotipológicos. Mas antes, ainda na sequência da sessão anterior e da referência feita à arqueologia analítica e, portanto, à ideia de que, através da decomposição dos objetos em atributos, podemos melhor definir tipos. Reparem, próprio dos anos 60, anos 70, do século passado, devemos ter presente que essa démarche, essa aproximação, essa forma de conceber o estudo dos objetos líticos do Paleolítico fazia parte de um ambiente de época. Aqui temos, por exemplo, do livro do James Dietz, Invitation to Archaeology, portanto muito inspirado pelos modelos da linguística, como ele, e de resto também o David Clarke, que já falei antes, concebiam uma hierarquia de conceitos que ia do atributo e passando pelo artefacto até às culturas. E, portanto, toda esta análise que se fazia dos artefactos líticos no mínimo detalhe do tal atributo era feita em nome de um conceito que era de que assim, de patamar em patamar, de degrau em degrau, haveríamos de chegar à própria melhor caracterização das culturas pré-históricas, neste caso paleolíticas. David Clarke, de resto, no Analytical Archaeology, era bastante mais exaustivo na definição de sucessivos patamares desta natureza. E uma aplicação que referi na última sessão, mas que não queria deixar de desenvolver um pouco mais, porque, como digo e dizia na sessão anterior, continua a ser muito atual em algumas escolas, é a da tipologia analítica estrutural de Georges Laplace. E depois dos desenvolvimentos que conheceu. Aqui temos um do Georges Laplace, na capa de um... Não há muitas imagens, não há muita documentação sobre Georges Laplace, de uma das suas obras, ou de uma miscelânea em homenagem a Georges Laplace, e aqui um dos seus artigos, já até tardio, dos anos 2000, como vêem, sobre a questão da aplicando a um caso concreto. Ele viveu muito tempo no País Basco e em Espanha, daí que em algumas regiões espanholas, desagradadamente a basca e a catalã, ainda haja grande rastro dos métodos de Laplace e ainda continuam a ser usados bastante, no que ele chamava esta tipologia estrutural, analítica e estrutural. E reparem, são quadros retirados desta obra de Georges Laplace, e como vêem, nós quando olhamos para estes quadros ficamos como que, digamos, confusos, sem perceber, com o olhar de boi para palácio, quase diria, porque são cheios de letras, AC, AS, CI, SM, etc., que nós não reconhecemos como aquelas mais comuns designações, o L de longueur, comprimento, ou M de largura, ou, portanto, aquelas identificações simples. Não, é porque nem se trata aqui de medidas de objetos, trata-se mesmo de tipos de objetos codificados de acordo com estas designações. Reparem, ou tipos de objetos ou de produtos de talho. Reparem, aqui temos, já em espanhol, mas retirado da lógica geral do método Laplace, a ideia de que qualquer forma lítica, qualquer massa lítica, ou é uma base negativa, a base, portanto, um núcleo, chamamos numa linguagem mais normal, mais comum, não é normal, mais comum em tipologia, é uma base a partir da qual se extraíram produtos de talho, portanto, uma base negativa, ou é um produto transformado. Portanto, é uma base negativa ainda, mas já de segunda geração. Uma lasca a partir da qual depois se fazem utensílios. E aqui vem, continuamos com estas notações, base negativa E, BN1G, etc. Tudo isto é uma estenografia, uma forma estenográfica de designar os produtos de talho, até às bases positivas, como veem ali, uma ponta, BP, uma base positiva. De resto, eu penso que terei aqui descodificado isto de acordo com a linguagem que nós consideramos usamos mais comumente. A base natural é um bloco natural, a base negativa é um suporte
ou utensílio sobre bloco. A base negativa de primeira geração é um núcleo, a base negativa de segunda geração é um utensílio sobre lasca, podendo estas bases negativas de segunda geração serem bases negativas de segunda geração ser depois retocadas, dando origem a bases positivas lascas, bases positivas informes, lascas informes, o que não deixa de ser um pouco irónico que numa tentativa de formalizar tanto se tenha que reter a categoria informe. Bases positivas fraturadas, lascas fraturadas, bases positivas de segunda geração, que são os restos de talho. Portanto, isto é só para concluir a referência a esta escola mais analítica. Mas o que eu hoje verdadeiramente queria abordar é as escolas tecnológicas que utilizam mais ou menos formalização na descrição dos produtos de talho, mas sobretudo procuram neles ver, situá-los na cadeia de fabrico a que eles pertencem. E para isso há conceitos essenciais que estas escolas, de que um dos principais impulsionadores foi Jacques Tixier, já não na sua fase da tipologia tradicional, mas na sua fase da tecnologia, de um mentor dos estudos tecnológicos em Paleolítico, conceitos que ele e outros colaboradores ou ligados à escola dele desenvolveram. Designadamente por o conceito de esquema operacional e de sequência de redução, o reduction sequence. Atenção que em inglês muitas vezes se equiparam os dois conceitos, o de esquema operacional ou cadeia operatória, como equivalente a sequência de redução. Bom, na escola, nos conceitos mais rigorosos de Tixier e da sua escola, não são exatamente a mesma coisa. Como nós vemos, temos ali um conjunto de desenhos que mostram uma cronologia dos acontecimentos, desde ir buscar a uma qualquer fonte de matéria-prima um bloco, depois talhar o bloco em sucessivas fases de talho e depois utilizar o bloco e depois abandoná-lo e talvez o arqueólogo mais tarde ir recuperá-lo. Portanto, temos aqui todo um esquema operacional dos quais só a parte central é a chamada, só a parte central de cima é a sequência de redução. Aqui temos esses conceitos gerais melhor definidos, esquema operatório ou cadeia operatória. Chaîne opératoire tornou-se também, num certo momento, quase que moda, utilizar o francês, a expressão francesa, em vez da portuguesa. Não vejo nenhuma razão para isso. É tudo o que se passa desde a procura da matéria-prima até ao abandono final do utensílio. E o esquema operacional ou sequência de redução, reduction sequence, como também muitas vezes utilizado em inglês, também não vejo razão para isso, desde o início do fabrico até a última ação praticada no utensílio. E estas cadeias, estes esquemas operacionais ou sequências de redução podem ser simples ou podem ser complexas, isso veremos a seu tempo, ou pelo menos fica aqui a referência. Uma das principais colaboradoras de Jacques Tixier, que é Catherine Perles, que desenvolveu, inclusive num dos volumes de algum modo de homenagem a Tixier, conceitos de economia da matéria-prima, economia da debitagem, com dois exemplos gregos. Ela trabalhou muito na pré-história da Grécia e, portanto, utiliza essa base de dados. Ela fala em economia da matéria-prima ou a escolha sucessiva pelos pré-históricos concernente à natureza das matérias-primas. O que é que eles escolhiam como matérias-primas? Umas mais adequadas para isto ou para aquilo, iam buscá-las mais longe, iam buscá-las ou utilizavam simplesmente o que havia perto de onde viviam, a abundância, os diferentes estados de matéria-prima e a utilização diferencial, como acabei de dizer, das matérias-primas, tanto ao nível de preparação como ao nível dos utensílios acabados. Depois a economia da debitagem. Isto tudo era a economia da matéria-prima. Depois a economia da debitagem. O encadeamento das técnicas de preparação e de obtenção dos estados sucessivos de fabrico. A escolha de suportes específicos para transformar em utensílios. O laço entre o utensílio acabado e o suporte. A retoma, a reutilização de núcleos. A retoma de utensílios. O rejuvenescimento de gumes para tornar os utensílios novamente úteis. As transformações eventuais até ao estado de abandono. Reparem que estamos já perante uma escola onde as questões de tipologia e de tecnologia são postas ao serviço também de estudos, afinal, históricos, não é? De economia, de procedimentos económicos. Este tipo de conceitos é muito desenvolvido num manual que eu voltarei novamente noutro momento destas sessões, que é aqui na versão inglesa,
que é a Technology and Terminology of Knapped Stones. Ele, inicialmente, evidentemente, que há até 2 edições em francês, onde Jacques Tixier aparece ali em último lugar, como sendo primeiro a Inizan, e depois outros autores, dos quais também a Hélène Roche, que são autores todos desta escola, podemos dizer, de Tixier. Desse volume, do volume acabado de mostrar antes, temos aqui novamente, e até como introdução depois ao próprio volume todo, os vários capítulos do volume, os conceitos, alguns dos conceitos que acabei de referir e outros. O esquema conceptual, o esquema operativo, aos quais se ligam conhecimentos, capacidades e destrias. Depois, no estudo do esquema operativo, o estudo da procura da matéria-prima, da conformação, da debitagem, do retoque, aquilo CH1, 2, 3, que são os capítulos do livro onde isto é tratado, depois o uso e a função e o abandono, o deitar fora, e tudo isto também em paralelo com aquele estudo da matéria-prima, da debitagem, da conformação, o estudo dos métodos e das técnicas de detalhe. Aqui temos mais elementos retirados ou daquele livro ou dos livros de homenagem já que se é feito pela sua escola, conceitos de esquemas operatórios. Para cada, digamos, conjunto concreto se podem e devem, segundo esta escola, identificar os esquemas operatórios. E no mesmo sítio arqueológico pode haver mais do que um esquema operatório. O esquema operatório próprio para fabricar, por exemplo, raspadores e o esquema operatório próprio para fabricar bifaces, que podem ter diferentes escolhas de matéria-prima, diferentes suportes, tipos de suporte, e diferentes, nos pode o talho ser sobretudo de conformação, sem debitagem, e noutros pode ser sobretudo um talho centrado, as operações técnicas centradas na debitagem, enfim. Portanto, como veem, continuamos a apresentar diferentes esquemas que depois podem aplicar a casos concretos, como é aqui o caso, de para a procura da matéria-prima, da aquisição do suporte, de façonagem, que é a conformação, e depois, finalmente, até ter os utensílios finais. Continuamos na mesmo livro, vou passar mais depressa. Agora, decompondo um pouco aquilo que foi dito antes. Em primeiro lugar, a matéria-prima. Podemos analisar comportamentos quanto à matéria-prima. A sua procura mais distante ou mais próxima, entre outras coisas, não é? A qualidades da matéria-prima para o talho. Porventura há matérias-primas mais adequadas do que outras para determinado tipo de produtos que se pretendam. Embora isto seja muito relativo, já direi mais algo sobre isto. Os suportes e os status de superfície. Evidentemente que o pré-histórico pode, num caso, pretender escolher suportes com status de superfície, por exemplo, angulosos, blocos angulosos. Noutro, pode pretender blocos mais rolados. Reparem, isto é daquele livro do Jacques Tixier que antes tinha mostrado, diferentes tipos de matéria-prima. E até, muito curioso, eu ampliei aqui para que se veja bem, um deles que ele apresenta, tinha assistido depois de estar nas escavações de Vila Velha de Ródão comigo, que fez este livro, e portanto tinha à mão a fotografia, uma mostra que levou do quartzito de Vila Velha de Ródão, do Tejo em Vila Velha de Ródão, que é este aqui com o número 5, e que utiliza como exemplificação entre as várias matérias-primas, mais siliciosas, menos siliciosas. E depois uma das ideias-chave a reter em Tixier é de que se pode, como aliás Borges também já dizia, como não importa a matéria-prima, fazer o produto final que se pretenda dentro de certos limites. Voltarei a isto noutra ocasião. Mas a ideia de que a matéria-prima é de tal modo condicionante, determinante das opções culturais do pré-histórico, é um erro completo. E isto conduz à ideia, como digo, voltarei a ela noutra ocasião, do primado da tipologia sobre a tecnologia e até sobre a matéria-prima, que é um conceito que eu considero absolutamente chave para quem se interessa pelo estudo de indústrias líticas do Paleolítico. A ideia de que os desideratos mentais, as intenções que se têm na cabeça e, portanto, os tipos, são muito mais importantes e prevalecem sobre as opções técnicas e tecnológicas. Ainda continuando nestes conceitos gerais da tecnologia,
Quanto ao trabalho da pedra, podemos falar em diferentes tipos de trabalho da pedra. O talho, o picoteamento, o polimento. Claro que nós aqui falamos muito mais do talho, mas, por exemplo, reparem este exemplo muito curioso da nossa realidade pré-histórica. É um quadro que eu acho absolutamente encantador, feito por uma pessoa do campo em Algesur, no concelho de Algesur, próximo no litoral de Algesur, no litoral ocidental. Um quadro que me foi oferecido, que tinha em casa, que são 2 machados de pedra polida em baixo, 3 machados mirenses em cima, todos muito envernizados e emoldurados, como vêem, e daqueles machados mirenses que se vê em cima, pois uma das suas principais características é precisamente terem um talho por picoteamento, terem talho, porque são talhados, mas depois terem um acabamento por picoteamento, por bujardagem de empunhadura. E portanto há vários tipos de trabalho da pedra. Depois, o talho das rochas duras, as características das lascas, a terminologia que usamos. Reparem, temos aqui um exemplo típico de uma lasca com as várias designações das suas várias partes. Uma lasca obtida a partir, portanto, do núcleo. Temos do lado A o anverso, ou face superior, do lado B, reverso, ou face inferior, ou face de lascagem. Era esta a que estava ligada ao núcleo e pronto se partiu, pronto se fraturou, diria assim, a lasca, pronto se retirou a lasca do núcleo. Na face A, a face superior da lasca, nós vimos ali várias características. B são as nervuras, G é a aresta exterior, C é um levantamento, uma superfície de levantamento. No face inferior da lasca, na face de lascagem, vimos coisas como H, que é o talão, ou o resto da plataforma do núcleo que veio agarrado à lasca. O C o bulbo da lasca. O D são estrias. O S é uma esquírula de lascamento, uma escama de lascamento, que também ocorre muitas vezes. Portanto, há um conjunto de características tecnológicas, depois também vem no perfil C um conjunto de outros dados, designadamente G, e J e I, que são ângulos de lascamento e ângulo exterior da lasca, que são medidos. Todos estes elementos podem ser e devem ser objeto de análise, de observação, de descrição, em muitos casos de quantificação, para permitir melhor descrever as lascas, independentemente depois da sua transformação ou não em utensílios. Aqui está a mesma coisa mais ou menos explicada, mas com a terminologia castelhana. Cara, que é face superior ao dorsal, face inferior ao ventral ou de lascamento, perfil esquerdo, etc. E depois as várias estrias, lancetas, ondulações, nervuras, negativos, pontos de impacto, conchoide, talão, enfim, são toda uma terminologia que quem estuda materiais líticos lascados conhece de cor. Continuamos ainda com o mesmo tipo de figurações, mais uma vez aqui uma lasca, vê-se ali do lado esquerdo em cima um desenho depois do talão, um detalhe do talão, e embaixo a face superior, a face inferior ao lascamento, o perfil, no fundo é a mesma coisa que vimos anteriormente. Tipos de talões, por exemplo, o talão, que é a superfície que ficou na lasca ainda e que estava inicialmente no núcleo como plataforma onde se deu a pancada que permitiu extrair a lasca. O estudo dos talões é tradicionalmente muito enfatizado e muito importante na tipologia e na tecnologia das indústrias líticas. Podemos pensar em talões corticais, onde toda essa superfície era córtex primitivo do seixo ou do bloco de suporte, talões lisos, são um levantamento, talões dietos, talões facetados, talões lineares, talões punctiformes. Há determinados tipos de talões, por exemplo, ao nível dos talões facetados, com determinado tipo de formas, que são característicos deste ou daquele método de talho portanto, têm não só um valor tecnológico, como um valor de marcador cultural, tipológico, no fundo, também. Continuamos com o mesmo tipo de representação, lá está como se medem, por exemplo, os ângulos de lascamento e o ângulo exterior ou de chasse a partir do talão, está ali explicado, e depois as várias elementos que já antes referi, aqui acrescentando-se também o retoque nas extremidades desta lasca que aqui vemos.
Há lascas de tipo especial, por exemplo, aqui vemos como se podem obter uma coisa que à partida parece assim um bocado quase bizarro, as lascas com duplas faces planas, com as duas faces como superfícies de lascagem. É como se tivesse retirado de uma massa nuclear uma lasca, que ela continuasse agarrada ao resto da massa nuclear e depois tivesse dado outra pancada do lado um pouco em frente, retirando novamente como superfície de lascagem, o outro lado ela ficava, como se vê aqui em 5, uma lasca que nos dois lados tem faces de lascagem. Isto é, por exemplo, em algumas culturas tradições tecnológicas e culturais do Paleolítico africano, é muito comum, é aquilo que nós chamamos as lascas tipo Combeva. Vemos aqui, agora entrando já numa fase mais avançada, que é a da exploração das massas nucleares, retirando sucessivas lascas em diferentes fases de exploração. Depois, sem entrar agora em mais detalhes e para que possamos cumprir uma sessão com uma duração razoável, falar nas técnicas de talho. E aqui é que se pode falar mesmo em técnicas, porque quando na sessão inicial eu chamava já a atenção para isso. Muitas vezes se utiliza a expressão técnica Levallois, está-se a cometer um erro. O Levallois é um método e é um conceito. E é um método, não é uma técnica. A técnica, o método Levallois pode depois utilizar técnicas e utiliza técnicas particulares. As técnicas são as técnicas de talho. Pode ser a percussão, mais comum no Paleolítico inferior e médio, diria até exclusiva, quase, com percutor duro, com percutor elástico. A diferença entre duro e elástico é que quando se bate numa pedra com outra pedra, isto é percutor duro. Normalmente essa outra pedra com que se está a bater, naquela de que se quer extrair a lasca, ou é da mesma dureza ou mais dura, de densidade, da mesma densidade, ou de superior densidade àquela onde se está a bater. Isso é percutor duro. Mas se, por exemplo, se está a talhar um núcleo e consegue extrair lascas do núcleo com percutor ou de madeira ou de osso, menos denso, o que só é possível com determinado tipo de ângulos de ataque e, portanto, de força, de controle de força do percutor, etc. Senão o que se parte é o osso ou a madeira e não a pedra, como é evidente. Mas aqui, quando a densidade do percutor é inferior à do objeto talhado, ou da pedra talhada, chama-se percutor elástico. Depois pode haver uma percussão direta ou indireta ou inversa ou bipolar. Já vamos ver desenhos, portanto não vou desenvolver muito mais. Pode ser, ou então, não por percussão, mas por pressão. Por força de pressão manual, peitoral ou outras. Depois podem-se também fazer análises dos próprios percutores e afins. Os percutores podem ser duros ou elásticos, podem ser o tipo escopro, podem ser abrasivos, pode ser bigorna, que é o percutor dormente, que se coloca por baixo da pedra. Enfim, e aqui temos exemplos em desenho. Percussão direta com percutor duro. Aqui temos percussão direta com percutor elástico. Aqui temos percussão indireta, reparem, com um escopro intermédio. É muito comum este tipo de procedimento técnico já, por exemplo, no Paleolítico Superior. De resto, o núcleo que está ali em baixo é um núcleo típico do Paleolítico Superior. Aqui temos a percussão, perdão, a pressão sobre o suporte, esta faca, ou percussão de percutor elástico fino, mas com contra percutor por baixo, de modo a controlar melhor ainda a pancada. Aqui temos a pressão, uma pressão manual com o núcleo agarrado entre os pés. Este desenho parece ser feito a partir de uma sessão de talho experimental de Jacques Tixier, porque muitas vezes o vi com aquele tipo de mocassins, aquele tipo de sapatos a fazer este tipo de experimentação. Aqui temos a pressão manual no fabrico, por exemplo, de uma folha de loureiro. Temos aqui a percussão lançada, em que o percutor é dormente, é fixo, e portanto o que mexe é o próprio objeto a talhar. Assim, evidentemente que é uma técnica de talho muito mais primitiva, em que não se consegue controlar bem o resultado da pancada e portanto por onde vai-se fraturar aquele bloco. Novamente a técnica de percussão direta, com percutor manual duro, novamente coisas que vimos anteriormente, com um desenho também com percutor intermédio, com punção, portanto a mesma coisa, percutor elástico e com punção, novamente percutores elásticos, e aqui a pressão em baixo para novamente o fabrico de folhas de loureiro. Ou ali um percutor elástico, pressão direta, fina sobre bigorna. Aqui temos um desenho de um percutor
tipicamente um percutor. Vejam o massacramento e o caráter mais ou menos esferoide e o massacramento das zonas todas que foram utilizadas para percutir. E aqui também um percutor em pedra e embaixo um percutor em osso ou em corno de veado. Aqui instrumentos de talhe experimental. O talhe, a realização de talhe experimental é uma das, digamos, mais comuns atividades atuais interessantes, e existem especialistas em talho experimental que procuram replicar através do talho os instrumentos pré-históricos, procurar perceber como é que as técnicas que foram utilizadas para talhar e obter determinado instrumento. E aqui vem de um talhador experimental atual a sua panóplia de percutores. Os elásticos, com pesos diferentes, e os duros de pedra, também com pesos diferentes, para usos evidentemente diferentes. Aproximamos-nos do fim da sessão de hoje, mas ainda falando noutros aspectos da observação do talho. A diferença entre façonnage, utilizando o termo francês, e debitagem. Ou, podíamos dizer à portuguesa, pelo menos é a proposta que eu faço, conformação dos suportes e exploração dos produtos. Quando se pega num bloco e se começa a talhar, e depois esse bloco no final vai ser um instrumento, vamos imaginar, por exemplo, um seixo talhado, um biface sobre bloco, isto que significa que o talho foi limitado à fase da conformação dos suportes. Da formatação bifacial, da formatação trifacial, os triedros, ou da formatação poliédrica, por exemplo, os esferoides. Se extraem lascas de um bloco e depois é as lascas que começam a ser elas próprias trabalhadas e retocadas, estamos aqui na fase de exploração dos produtos ou de debitagem. Portanto, façonagem e debitagem muitas vezes utiliza-se mesmo aportuguesando os termos franceses. Portanto, na debitagem é a partir dos produtos extraídos que se depois trabalha. E aqui temos o caso do Levallois, do método Levallois, ou do método laminar, prismático, típico do Paleolítico Superior, a que voltaremos a cada um no seu próprio tempo. Reparem, aqui temos o exemplo de um biface muito evoluído, onde basicamente as operações que o permitiram obter são de conformação, de formatação, de conformação e, portanto, de façonnage. Ainda um outro exemplo mais evidente disto, um do seixo talhado. Bom, e com base nestes elementos todos, nós estamos em condições, do ponto de vista da lógica da cadeia operatória, da sequência de redução, dos vários conceitos todos que utilizei antes, da descrição analítica de cada um dos elementos, da conformação, da debitagem, do estudo das lascas, dos suportes das lascas, estamos em condições de poder proceder à análise e digamos, à descrição dos objetos líticos, dos artefactos líticos. O que Jacques Tixier, mais uma vez naquele livro que há pouco eu citava, nos recomenda é que sigamos na análise dos objetos líticos uma lógica descritiva. Primeiro, a observação do estado de superfície. Depois, a determinação da matéria-prima. Depois, a identificação dos suportes discerníveis. As tais lascas, lâminas, o que quer que seja. Ou blocos. E reparem, aqui está um desenvolvimento destas categorias que eu indiquei antes, por exemplo, observação do estado de superfície, determinação da matéria-prima, identificação dos suportes disponíveis, e reparem como isto é desenvolvido. Suportes não preparados, suportes preparados. Entre os suportes não preparados, o que temos? Seixos, plaquetas, blocos angulosos, tipo rognon, nódulos, portanto. E depois, orientação. Vamos orientar esses blocos segundo o eixo maior morfológico, segundo as características técnicas, enfim, vamos estabelecer as nossas opções a este nível, da orientação no espaço dos próprios suportes. Depois, quanto aos suportes preparados, orientação segundo o eixo de lascamento, face inferior, face superior, talão, bordes, portanto as lascas, vamos agora falar uma linguagem mais simples, como os orientamos no espaço. Normalmente orientamos segundo o eixo de lascamento, colocando a face, o talão no lado inferior e a extremidade oposta ao talão no lado superior. Depois, o reconhecimento das morfologias técnicas, dos acidentes de talho, por exemplo, das fraturas, a informação sobre as técnicas e os métodos de talho, a partir da proximidade distal, modos de percussão, pressão, etc. A partir da proximidade da face superior, não determinada, pré-determinada, método Valois, método Combeva, portanto, qual o método operativo que foi, conceptual e operativo, que foi seguido para obter aquele produto. A partir da face distal, ultrapassagem sobre o núcleo, muitas vezes as lascas que se exploram uma superfície do núcleo,
avançam, a onda de choque avança de tal modo que no lado oposto à pancada come um bocado do núcleo, digamos, do lado oposto do núcleo. Isto é o que se chama-se ultrapassagem sobre o núcleo. A partir de fraturas acidentais, intencionais, acidentais durante a preparação, etc. E depois indicando uma preparação, portanto, análise dos suportes indicando uma preparação a partir da face superior, superfície com nervura, lá, crista. A crista é um elemento de identificação tecnológico muito importante, a isso voltarei. A partir da parte proximal, dos tipos de talão, da abrasão da cornija, que é uma coisa que os talhadores experimentaram muito bem, que é esmifrar novamente uma cornija para que, quando o percutor sobre o elástico bate, não se esmigalhe, digamos, na angulosidade excessiva do talão. Enfim, tudo isto são recomendações da análise, sobretudo tecnológica, dos materiais líticos. E depois, as descrições técnicas de detalhe e a descrição diacrítica, que de algum modo já expliquei o que era pela exemplificação que fiz na primeira sessão deste nosso conjunto de sessões que temos tido. Bom, ficamos por aqui hoje, mais uma vez, dentro do mais ou menos da meia hora, que é o que eu tenho como objetivo para a duração de cada uma destas sessões. Peço desculpa que às vezes são, porventura, demasiado longo. E continuaremos numa próxima sessão a abordar ainda um pouco de tecnologia e depois passando por outros patamares desta nossa análise.